Fala pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Eu resolvi fazer essa live hoje, né? Por causa que nós andamos fazendo vários conteúdos aí sobre condução reversa, tanto na semana passada quanto essa, e estamos em produção ainda, tem bastante coisa para sair, está sendo editada. Mas então a gente resolveu fazer esse conteúdo justamente para suprir aí a necessidade da nossa comunidade, tá? Mas antes da gente começar, vocês estão me ouvindo legal? Não deu pau no áudio dessa vez? Dá um ok aí para mim no chat se vocês estão ouvindo legal. Vamos ver aí. Bom, enquanto o pessoal fala aí do áudio, galera, no Instagram nós estamos transmitindo também, porém é para chamar o pessoal para o YouTube. Por quê? No YouTube eu consigo compartilhar minha tela do computador, fazer um negocinho um pouquinho melhor aí para vocês. Então, para quem estiver assistindo no Instagram, corre lá para o YouTube, no canal da Central do Técnico, que nós já estamos em live lá também, tá bom? Beleza, parece que o som tá bom. Pessoal, enquanto eu vou falando, eu vou explicando aí, dando essa explicação sobre o que é condução reversa. Porém, eu quero que vocês deixem aqui no chat quais são suas dúvidas sobre esse método de teste aí, que é muito utilizado na nossa área, tá? Então, enquanto eu vou explicando, vai desenvolvendo aí, colocando no chat as dúvidas, que já já eu vou parar para responder, tá bom? Pessoal, primeiro de tudo, o que é condução reversa? Condução reversa é um jeito de se testar o aparelho, onde nós vamos testar a queda de tensão naquela parte do circuito, tá bom? Então, nós vamos pegar um multímetro e nós vamos utilizar o teste de diodo. Então, eu vou vir aqui no meu multímetro, colocar aqui na escala e selecionar a escala de diodo. E colocar assim, aí dá para a galera ver, tá? Só acionar aqui, eu acho que vai dar para vocês verem melhor. Aí dá para vocês verem. Tem o teste de diodinho aqui em cima. O que esse teste vai fazer? Esse teste é um teste comparativo, onde você vai pegar valores de queda de tensão de uma placa em pleno funcionamento, de uma placa perfeita, e vai fazer o teste comparando os valores com a placa ruim, tá? Só que esse teste em si, ele não é perfeito. Esse teste vai medir somente a queda de tensão. Agora, ele vai ser mais do que o suficiente para nós acertarmos aí 80, 90% dos casos aonde chega com defeito na placa, para nós identificarmos qual das linhas, qual das malhas está ruim ali no circuito, tá bom? Então, para a gente dar de exemplo, eu quero mostrar para vocês da seguinte maneira. Eu separei aqui, deixa eu ativar aqui para escrever, beleza. Eu separei aqui para vocês um esqueminha elétrico do Moto G6, tá bom? Onde eu quero demonstrar o quê? Colocando esse teste, a ponta positiva do multímetro tem que ir para o terra. Ou seja, se eu pegar essa ponta positiva do multímetro aqui, eu vou colocar na minha blindagem. Então, por exemplo, na blindagem aqui que cobre os componentes, eu vou colocar uma ponteira desse meu multímetro. Então, aqui vem a ponteira positiva. Vamos colocar aqui em vermelho, tá bom? Ó. Ponta de prova
positiva. Maravilha. Temos a ponta de prova positiva no terra. O que vai acontecer? Nós vamos pegar a ponta de prova negativa e colocar em cada terminal desse do nosso FPC. Por exemplo, se o aparelho não estiver dando imagem, se o aparelho tiver, por exemplo, um defeito na parte de carga, nós vamos colocar lá na pinagem, nos pinos do circuito de carga, do conector, e assim sucessivamente. E nós vamos comparar esses valores, tá? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, neste primeiro pino aqui, vamos supor que deveria dar 554. O que é esse 554? 554 milivolts aqui no nosso multímetro. Então, sabendo disso, como teria que dar essa numeração, nós vamos pegar a ponteira de prova negativa do nosso multímetro e colocar aqui, olha. Então, ponta de prova negativa. Beleza. E nós vamos ter que testar todos os pinos. Todos mesmo, tá? Todos os pinos do meu FPC, no caso da imagem, tá? Agora, se você já souber de algum defeito diferente, por exemplo, não dá backlight, ou então, por exemplo, o display está alimentado, mas não aparece imagem, aí nós poderíamos ir direto ao foco, direto aos pinos que dão aquele defeito. Mas, por via das dúvidas, caso vocês não tenham exatidão nesses defeitos, vocês podem medir todos os pinos. Então, quando eu colocar aqui e fizer essa medição, deveria dar 554 milivolts. Porém, existem algumas alterações aí que dão de acordo com os multímetros. Então, vamos lá. O que é comum aí no nosso dia a dia? Eu vou colocar aqui, ó, do lado esquerdo em cima, tá? O comum é você ter sempre 10% de tolerância. Opa, escrevi errado. Tolerância. O que é esses 10% de tolerância? Os multímetros, eles já têm essa tolerância de 10%, os multímetros mais aferidos. Que ele poderia dar esse valor 10% para mais ou 10% para menos. Então, esse valor aqui, para ele estar bom, tá? Ele deveria dar quanto? 54 milivolts a mais ou 54 milivolts a menos. Então, se nós fizermos um cálculo rápido aqui, de 608 até 496 estaria dentro do nosso padrão. Tá bom? Então, eu tenho uma medição que normalmente tem que dar o mais próximo dessa medição possível, porém, de acordo com o multímetro, tem uma alteração. O que nós temos que prestar mais de atenção? Mais uma coisa, vou colocar aqui do lado esquerdo de novo. Outro ponto que nós temos que prestar bastante atenção é que a bateria do multímetro pode influenciar. Como assim a bateria do multímetro pode influenciar? Se você tiver com um multímetro com uma bateria bem fraca, vai influenciar um pouco nesse valor, principalmente nos multímetros de menor qualidade, tá bom? Agora, eu já não recomendo multímetros, por exemplo, que tenham 25% de tolerância, como são os multímetros mais simples do mercado. Multímetro que custa aí 30, 50, 70 reais, é muito comum esses multímetros bem simples terem 25% de tolerância. Aí a nossa conta dificilmente vai bater. Então, eu particularmente
indicaria um multímetro com 10% de tolerância, que aí você vai ter um valor mais próximo do real, do que foi aferido, do que foi medido, quando as pessoas acabam desenvolvendo aí essas condições reversas. Beleza? Agora, tem mais coisa para a gente prestar atenção aí, tá? As ponteiras de prova, elas são bem fininhas, porque a gente precisa ter certeza que essas ponteiras de prova vão dar um bom contato. Então, ponteiras de prova boas. Às vezes a galera faz o quê? Pega uma ponteira de prova, por exemplo, e coloca uma agulha na ponta, que é para você ter mais precisão aonde colocar. Ou então pega, por exemplo, essas ponteiras fininhas e ainda passa a retífica nelas para deixar mais fininha ainda, tá? A última vez eu passei retífica nas minhas, ainda falta deixar um pouco mais fina, mas é porque ela vai desgastando também conforme vai passando o tempo. Que aí já vai ajudar bastante aí a estar fazendo essas medições, tá bom? Bom, fora isso, tem mais alguma coisa que a gente precisa prestar atenção? Não. Tem que dar o valor 10% para mais, 10% para menos. Bateria do multímetro pode influenciar, então tem uma bateria bem carregadinha. Ponteira de prova tem que estar boa, não pode ser aquela ponteira que está dando mau contato, senão também vai atrapalhar no teste. E aí, daí para frente, é só a gente ser feliz. Vai medindo, que aí você vai encontrar qual é a linha ruim, tá bom? Só que, para a gente encontrar essa linha ruim, tem diversos resultados e alguns macetes que a gente pode dar aí para esses resultados. Então, antes da gente continuar, deixa eu ver se a galera tem alguma dúvida, que aí eu vou dar esses macetes para vocês aqui nessa nossa live. Antes de abrir para a gente fazer as perguntas, deixa eu só salvar essa tela para facilitar a continuação da nossa aula. Só um segundinho. Beleza. Salvo. Deixa eu dar uma olhada lá, ver se a galera tem alguma pergunta, se tá dando para entender legal. Vamos ver. Bom, o pessoal não desenvolveu nenhuma pergunta ainda, mas eu tenho certeza que com o que a gente vai falar agora, logo a seguir, vocês vão ter alguma duvidazinha. Vamos lá. Ah, lembrando, de novo, vou dar um recado aí pro pessoal do Instagram, que eu vi o pessoal tá seguindo lá pelo Instagram. Vai pro YouTube se for possível, porque lá eu tô compartilhando a tela do meu computador e ajuda bastante a fazer as explicações, beleza? E se for possível, se você quiser, compartilha também com seus amigos técnicos, compartilha essa nossa live aí no Facebook, Instagram, no WhatsApp, que é para ajudar, que a gente faz isso realmente para ajudar e esclarecer muita coisa aí que tem aí no nosso ramo, beleza? Então, continuando, deixa eu compartilhar novamente a tela do computador. E aí nós vamos continuar daqui. Bom, caso eu meça esse valor aqui e dê um valor alterado, por onde eu começo? Tá? Isso é uma das grandes perguntas que a galera faz aí pra gente. Então vamos lá. Nós vimos que o valor deveria dar 554 milivolts. Porém, se eu medir aqui e der um valor, por exemplo, escrito OL no multímetro, o que quer dizer quando o multímetro fica OL? Por exemplo, assim, olha, desse jeitinho aqui, tá? Isso quer dizer que esta linha está aberta, ou seja, open line. Por quê? As ponteiras do multímetro não estão fechando o circuito. Por isso que apresenta o valor aqui de OL. Tá bom? Isto, no caso,
específico deste. Por exemplo, deveria dar um valor de 554 e está apresentando esse valor OL. Neste caso, existem outros casos que a gente ainda vai abordar. Calma. Então, neste caso, aonde que pode estar o defeito? Neste caso, nós vamos atribuir esse defeito a quem? Trilhas podem dar esse tipo de defeito. Pads rompidos, ou seja, aquelas bolinhas embaixo de um CI, se essa trilha vai até um CI, tá? Bobinas, os filtros que ficam no meio do caminho também dão esse tipo de defeito de ficar OL, porque ela rompeu, tá bom? Solda fria também, se o encaixezinho desse contato, se o FPC, o pino que você está medindo, não tiver uma solda bem feita, o que vai acontecer? Ele não vai passar a corrente adiante, tá? Então, poderia ser atribuído à solda fria, assim como ao pad que fica por baixo, assim como as trilhas no meio do caminho, tá? Assim como até a solda naquele filtro que está no meio do caminho, tá? Aquela bobina que está no meio do caminho. Até, por exemplo, se tiver um resistor que tem um baixo valor comum no meio da linha, que ele funciona ali como se fosse só um fusívelzinho, também, se ele estiver com rompido ou com a solda ruim, também vai causar esse problema de dar OL, tá bom? Porque só quer dizer que a corrente elétrica não está seguindo o caminho certo, tá bom? Agora, como é que o multímetro fez essa medição? Isso é legal a gente entender, tá? Nesse nosso primeiro exemplo aqui, a gente já vai conseguir entender isso. Por exemplo, vamos supor, tá? É só um exemplo. Eu sei que essa parte do aparelho aqui é a parte de sinal dele, mas é só um exemplo. O que vai acontecer quando eu encostar as ponteiras nesses pontos determinados? No terra e no pino do meu FPC. Vai acontecer da seguinte maneira. A minha corrente elétrica, que eu vou simbolizar aqui com o azulzinho, vai fazer o quê? Vai sair aqui do positivo do multímetro, vai entrar na minha blindagem e vai chegar até o terra, por exemplo, do CI responsável por aquela função, tá? Aí, quando chegou no terra, o que essa corrente elétrica vai fazer? Vai passar por dentro do CI, passando por todos os componentes que tem dentro deste CI e vai sair em outro pino. No pino onde se conecta com o resto do circuito. E aí essa corrente elétrica vai caminhar e chegar até o pino onde está o negativo do meu multímetro. Sabendo disso, todo esse caminho aqui, se ele foi percorrido corretamente, o multímetro vai conseguir medir a queda de tensão neste circuito. Beleza? E aí, se eu tiver, por exemplo, uma bobina, um resistor, um componente no meio do caminho que esteja acontecendo o quê? Rompido, por exemplo, aqui vamos fazer um sinal de rompimento aqui, ó. Se ele estiver rompido, vai acontecer o quê? Vai dar o L. Ah, Daniel, mas não está rompido, eu medi ali com o multímetro. Beleza, então, se a trilha estiver rompida, também dá esse tipo de defeito. Se o padzinho aqui embaixo estiver quebrado, também dá esse tipo de defeito, tá? Ou se até a solda aqui do nosso componente, vamos deixar aqui em amarelinho, ó, a soldinha aqui do nosso componente estiver ruim, também vai dar OL. Então, deu OL, não era para dar, era para dar um valor
nós sabemos basicamente o que procurar naquela linha. Beleza? Então, antes da gente continuar, novamente, vou ver lá se tem alguma pergunta, alguma dúvida, da gente já continuar. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos lá ver. Olha lá, ó, o João... Ele falou aqui, ó, multímetros de 4 dígitos e de 3 dígitos. Nada influencia nas medidas? Aí depende da sua interpretação. Por quê? Existem multímetros de 2 dígitos que eles não vão pegar as medições mais baixas. Por exemplo, existem linhas de baixa resistência, tá? Que dá um valor bem baixinho. Por exemplo, eu fiz uma medição de um gerenciador de energia esses dias que dava valor de 9, tá? Na linha. E não era terra, era uma linha de baixa resistência. Teve outro que deu o valor de 11. Então, essa linha de baixa resistência não vai conseguir ser medida com precisão pelos multímetros de 3 dígitos, tá bom? Então, pode confundir aí a cabeça de vocês ter um multímetro de 3 dígitos. Os de 4 dígitos vão ser mais precisos e melhores, tá bom? O Danilo aqui perguntou como é que funciona o diodo. Danilo, dá uma olhada no nosso treinamento do desafio do Repare Placa que nós fizemos, não acho que semana passada ou a outra, tá? Não, semana passada, se não me engano, nós temos 5 aulas, em uma delas eu mostro um pouco do diodo, beleza? Senão a gente foge muito do assunto aqui, eu tenho bastante coisa para falar hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui. André, brigadão por estar acompanhando aí, viu? Compartilha com os amigos aí que ajuda bastante. Aqui, ó, essa pergunta é boa, ó. O Danilo perguntou. Estou com um iPhone 7 que não funciona a câmera frontal nas malhas MIP. Deveria dar 480, tá? E tá dando 800, não é MA, é MV, tá, o Danilo? Mas não importa isso. Tá dando 800, todas na condição reversa. O que pode ser? Ou isso é normal? Não, vamos lá. Primeiro de tudo, o seu multímetro dá esse valor certinho em outra placa funcionando? Tira a prova, tá? Que como você não citou o modelo do multímetro, então às vezes a gente pode se confundir. Se você tiver um multímetro da Fluke, um Fluke 15B, um daqueles mini Minipa, tá? O Minipa Mini, ou então, por exemplo, o DT17N da Sunshine, Vice VC99, qualquer uma desses aparelhos, ou então tem um Hikari, que eu esqueci o modelo, que é grandão, que também é bem aferido, teria que dar o valor certinho de 480, tá bom? Caso não dê, tá? Nesses multímetros que são bem aferidos, que tem que dar esse valor. Tá dando um valor acima. O que quer dizer esse valor acima? É a próxima explicação. Aqui eu falaria para você o seguinte: tem algum pino da GPU, ou seja, do processador gráfico, que está ruim, que não está conseguindo fazer toda a volta no circuito, tá bom? Como deveria. Ou a própria CPU interna pode estar ruim, porque deu um valor acima, mas a gente já vai fazer essa explicaçãozinha. O defeito, basicamente, está na GPU, na CPU, no processador do aparelho, tá bom? Se você estiver utilizando realmente um multímetro bem aferido que tem que dar esse valor, tá certo? Então, neste caso, não é normal, porém, eu já peguei casos, por exemplo, que o protocolo MIP estava dando alteração, tá? E eu não resolvi o defeito por causa que a gente deveria mexer no processador e o cliente não aprovou o risco de mexer no processador,
tá? Então a gente acabou dispensando o aparelho sem conserto, tá? Mas provavelmente falha na GPU, tá bom? O Adilson perguntou, ó, qual escala eu coloco no multímetro? É a escala de diodo, viu, Adilson? Ó, depois eu pesquiso esse Ricari 29, ou melhor, deixa eu fazer a pesquisinha já. Ricari 2090. Deixa eu só ver qual que é esse Ricari, se é o que eu tô falando. Ah, tá. Esse Ricari 2090 tem que dar o valor certinho, tá? Normalmente ele dá o valor certinho da condução reversa aí que você pegar nas ferramentas, o Xinjin, ZXW e tudo mais. Então, neste caso, eu falaria para você que tá certinho, defeito na GPU, beleza? Deve-se verificar os componentes em paralelo da malha? Sim, mas isso depende um pouco do resultado que você está tendo, tá? Por exemplo, o valor de OL está interrompendo a passagem de corrente elétrica. E o valor, igual o Danilo colocou aqui para gente, um valor maior do que o normal. Como é pouca coisa maior em milivolts, não é um componente em paralelo na malha. Tanto que a própria linha MIP, você não vai ter um componente tão visível em paralelo, tá? Mas deve sim, depende do resultado do valor, tá? Da condição reversa. Então, vamos para o próximo passo, que aí vai dar para a gente explicar legal isso, tá bom? Então, se vocês forem tendo mais alguma dúvida, vai colocando aí no chat, já já eu paro para responder de novo. Vou compartilhar minha tela aqui de novo. E vamos voltar aqui. Beleza. Voltando aqui. Nós poderíamos ter outro defeito. Ao invés de dar os 554 milivolts, ele vai dar um valor, neste caso agora, maior... Opa, em amarelo não, porque em amarelo fica ruim. Deixa eu colocar aqui. Um azulzinho aqui pra gente. Um valor maior do que o normal. O que quer dizer esse valor maior do que o normal? Tá? Oh, caramba. Calma aí, tá dando algum probleminha aqui. Deixa eu colocar de novo. Valor maior que o normal. Por que tá dando esse valor maior do que o normal? Ih, bugou aqui o meu sisteminha aqui, viu? Calma aí. Deixa eu tentar de novo. Desculpem, gente. Tá sumindo a minha barrinha aqui para desenhar. Caramba, calma aí. Eu não queria que sumisse. Só um segundinho para mim me ajeitar aqui. Rapidinho, desculpem. E tá bugando aqui. Eu vou rapidinho fechar esse daqui e abrir de novo. Calma. Agora deu. Valor maior que o normal. Então, neste caso, o que está acontecendo com o Danilo lá? Era para dar 480 e deu um valor de 800. Por que acontece isso? Tá? Lembra que eu falei que nós temos aí um caminho que essa corrente elétrica tem que percorrer? Tem que passar pela blindagem, entrar, por exemplo, num componente,
fazer o trabalho lá dentro desse componente, sair por outro pino, tá saindo por este daqui, ó, e chegando até onde nós estamos com a outra ponteira do multímetro. O que está acontecendo aqui? Tá? Tem algumas situações que a gente tem que verificar. Por exemplo, nosso amigo falou que poderia se verificar o componente paralelo. Sim, poderia. Se esta linha estivesse ligada também a um outro circuito integrado, poderiam ter componentes aqui no meio do caminho que estão interferindo nessa passagem de energia, tá? Por exemplo, se este pino estiver ruim, o que vai acontecer? A energia elétrica poderia olhar em dar por outro caminho. Mas isso, nós vamos prestar atenção na ligação do circuito. Por exemplo, este pino liga em dois circuitos integrados diferentes. Se ele liga em dois circuitos integrados diferentes, a falha no pad deste CI faz com que a corrente elétrica dê a volta e passe por outro caminho, tá bom? Para chegar no ponto onde a gente quer, que é este pino 1, tá bom? Então, se você tiver este pino ligando em dois componentes ou mais, em paralelo, neste caso, o que nós precisamos fazer? Verificar esse pad, tá? Verificar a trilha que chega até o componente, porque o que está acontecendo? A energia elétrica está vindo por outro caminho, por outro circuito integrado, tá bom? Agora, também pode acontecer desse circuito integrado, ao invés dele fazer esse caminho certinho, lá dentro dele você tem uma alteração. E essa alteração faz com que ele não passe por um caminho certo. Ele passe por outro pino dele para chegar até onde a gente quer. O que essa linha deveria ser o errado. Essa linha aqui, aonde ele passa dentro dele, não está certo. Porque o circuito integrado, ele tem diversos transistores dentro dele, que também causam essa queda de tensão. Na falha de um transistor desse, a energia elétrica pode passar por outro caminho e chegar até o pino onde a gente está medindo. Então, no geral, aqui, aonde vai estar com defeito? Então, vamos organizar a nossa ideia aqui. Valor maior que o normal, normalmente, o defeito pode estar em um circuito integrado. Por exemplo, no próprio CI, tá bom? O defeito pode estar em um pad, mas neste caso, vai estar o defeito no pad somente se tiver um outro circuito integrado ligado em paralelo, tá bom? Então, no geral, vai ser isso. Fora os trabalhos mais difíceis. Quer ver? Olha, peguei um iPhone 11 Pro, tá? Esses dias, que a linha de 1.8 volts estava alterada. Deveria dar 320 e estava dando 1.800 e alguma coisa, tá bom? No caso ali, a linha de 1.8 volts VIO, ela liga para ativar e desativar diferentes componentes. Quando a energia elétrica passava por dentro da bobina, depois da bobina, ela ligava em vários componentes. Ligava na memória, ligava no nosso MOSFETzinho, nosso regulador, ligava também em outro circuito integrado do outro lado da placa, ligava em um monte de lugar. Ou seja, quando eu fazia a ligação da condução reversa, o que acontecia? A energia elétrica passava por outro caminho, sem ser pelo caminho certo que eu tinha. Só que nesse caso, o defeito estava onde? Estava na minha bobina, no meu filtro. Mas isso só vai acontecer se você tiver vários componentes ligados em paralelo, tá bom? Então, se você tiver uma linha única que vai até um circuito integrado que executa uma função de enviar só uma alimentação ou de enviar um dado para a peça, então, neste caso,
você não vai ter esse tipo de problema de ser defeito num filtro, por exemplo. Ou ser defeito, por exemplo, num outro circuito integrado, tá? Vai ser no CI mesmo que liga e que executa a função, tá bom? Então, aqui a gente começa a complicar. Por quê? Muitos componentes em paralelo podem confundir a cabeça da galera. Mas quando não tem muitos componentes ligados em paralelo, é direto no CI onde você está querendo medir, onde você está executando aquela função. Normalmente é ele que está com defeito, beleza? Deixa eu ver aqui de vocês se deu para entender, porque eu sei que agora complicou. Vamos ver aqui de vocês se deu para entender legal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Beleza, por enquanto, mais nenhuma pergunta, tá? Então, vou continuar aqui. Pessoal, e se caso der outro tipo de defeito? Vamos ver? Olha só. Não deu um valor acima e não deu OL. Vamos supor que tenha dado um valor abaixo. Ou seja, esse nosso valor, ó, o valor de condução reversa deu abaixo do esperado, abaixo do normal. Quando dá um valor abaixo do normal, o que está acontecendo? Algum componente está descarregando energia elétrica no terra antes do circuito se completar. Ou mais precisamente, quer ver? Se nós pegarmos aí e falarmos, ó, a nossa corrente elétrica tem que sair do terra e entrar por este pino aqui. O CI vai fazer o trabalho dele, vai sair por este pino e vai chegar até onde a gente quer. É isso que é o trabalho normal. Porém, neste caso, o que vai estar acontecendo quando der um valor abaixo do esperado? Quando der um valor abaixo do esperado, essa corrente elétrica está entrando na blindagem, tá bom? Só que essa corrente elétrica está vindo por outro pino que não deveria ser o terra, tá? Porque esse pino está em curto. E tomando outra forma até seguir o caminho restante. Aí o que está acontecendo? Está dando um valor mais baixo, porque está pegando um caminho mais curto, tá? Está dando menos queda de tensão, tá bom? Neste caso, por exemplo, é muito comum ser um circuito integrado, um diodo, um transistor, tá? No meio daquela função que está executando esse problema. O mais comum, galera, é de dar os valores estranhos assim, do valor desses valores inesperados, abaixo do inesperado, é o próprio circuito integrado estar ruim. É o mais comum, tá? Mas não tome isso como regra para tudo, tá? Nós temos que ter em mente tudo que pode acontecer lá com o aparelho para conseguir executar. Então, neste caso, o mais comum é um CI com defeito. Isso seria o mais comum, tá? Da gente estar visualizando. Agora, já aqui, nessa mesma explicação, o que eu quero mostrar para vocês ainda? E se, ao invés de dar um valor menor, abaixo do esperado, ele der um valor de 0,00? Ele zerou o valor. Isso indica o quê? Um curto. Opa, calma aí. Um curto. Então, neste caso, como este valor indica um curto, e este outro valor que é abaixo indica um CI, que tem uma resistência menor em algum ponto, porque tem um pino em curto, não está deixando a linha inteira em curto. Neste caso, capacitores, até o próprio circuito integrado, tá? Neste outro caso, dificilmente são capacitores, não são capacitores que dão defeito. Tá bom?
Então, com essas dicas aí, eu espero ajudar vocês com relação a essa condução reversa. Por quê? A condução reversa diminui muito o tempo de análise para a gente, tá? E ajuda muito durante o nosso dia a dia, tá? Então, tendo tudo isso em vista, tudo isso em mente, vai ser mais prático e mais fácil de estar lidando com todas essas condições reversas que nós estamos tendo aí no grupo lá do Facebook, no nosso blog aí da Central do Técnico, que a gente tem colocado uma por dia lá, editada, bonitinha, tá bom? E que toda a comunidade aí tá gerando pra gente aí de material. Deixa eu dar uma olhada aí, ver se tem mais alguma pergunta, que aí depois nós vamos ter a nossa última dicasinha aí do nosso dia a dia aí de condução reversa. Última dica, então, depois dessa nossa parada. Vamos dar uma olhadinha? Se tem mais alguma dúvida. O pessoal não mandou nenhuma dúvida ainda, mas nenhuma por enquanto. Então, eu quero saber de vocês aí. Escreve no chat. Tá ficando claro? Ou tá meio confuso? Pode falar aí, pergunta sem medo, tá? Aqui a gente é sem frescura, tá? O que às vezes é uma pergunta boba para um, não é uma pergunta boba para outro. Eu não trato nenhuma pergunta dessa forma, tá bom? Eu trato todas as perguntas com seriedade, porque eu tenho tantas pessoas que já estão na área há um bom tempo assistindo, quanto pessoas que estão iniciando. Então, pode perguntar à vontade aí, fala para mim se está ficando claro, se está dando para entender, que qualquer coisa a gente responde, beleza? Bom, enquanto vocês digitam aí, nossa última perguntinha aí. Nossa última dica aí da gente, tá? Existem vários pinos, tá bom? Que podem dar um valor, por exemplo, de OL. Mas é porque é o normal dele dar um valor de OL, tá? O multímetro indica isso como Open Line, tá? Mas o que quer dizer esse OL? É Open Line mesmo? Não, não é Open Line mesmo. Normalmente, esta linha tem um valor tão alto, tá? Que o próprio multímetro não consegue medir a condução reversa inteira dessa linha, tá? A queda de tensão inteira, porque a queda de tensão seria muito alta, tá bom? E eu passo por isso de vez em quando. Utilizando o Fluke, o range dele é até de 2.000 mA para medir. O range, por exemplo, é de 2.000 e... Calma aí, é 2.000 ou 2.500? Agora eu não lembro direito, desculpa. E o DT17N da Sunshine é de 3.000. Ou seja, ele pegaria mais pinos que têm a condução reversa elevada. Tá bom? Olha que legal. Então, no geral em si, em certos casos, o DT17N é melhor até do que o Fluke 15D. Mas por causa desse range dele que é maior. Tá bom? Não pela precisão em si. Mas no geral, por que dá OL nesses pinos? Por causa que a condição reversa daria um valor tão alto que o multímetro não consegue fiscalizar, aferir, tá bom? Esse é um dos fatores, tá? Outro fator. E se dá OL, por exemplo, porque tem um capacitor no meio do caminho. O capacitor não deixa passar a corrente para frente. Aí, no caso, também não vai dar valor de condução reversa, ou seja, no meio desse caminho, se tiver um capacitor, ele não vai dar condução. Olha que legal. Então, pode ser por causa disso também. Mas não é uma linha aberta, tá? A princípio. Era antes pra gente, olhando o Open Line, agora não é mais. Porque o OL tá certo, é o normal, tá? E aí a gente entra num quesito muito bacana. A galera, muitas vezes, mede a condução reversa de todos os pinos e não obtém êxito. Às vezes não acha onde está o defeito. Por que não acha onde está o defeito? Porque às vezes o defeito está em uma dessa linha OL. Começando pelas trilhas e pelas soldas. Se essa trilha aqui tinha que dar OL e tiver com a solda quebrada, vai continuar dando OL. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar os pinos que são OL e medir
até chegar nos componentes, para ver se está passando energia, se está chegando ou não. E medir os componentes no meio desse caminho, tá? Porque medindo esses componentes no meio do caminho, aí você pode achar onde está o defeito. Então, o segredo, tá? Quando dá todos os valores de condição reversa certinho, os pinos do L dá o L, o 554 lá deu 554 também, deu tudo bacaninha. Mesmo assim, não funciona? Opa, peraí. Vai nos pinos do L, que muitas vezes o defeito está em algum componente do pino L. Beleza? Essa dica aqui, se vocês seguirem, garanto para vocês, vocês vão achar um pouquinho mais de defeito aí durante o dia a dia. Beleza? Deixa eu voltar ali pro chat. Vamos ver como é que tá. Vamos ver aqui. Exatamente, ó. O Leandro fez uma observação muito importante, tá? Ou o L ou 1, que quer dizer o infinito, tá bom? Tem multímetro que aparece o número 1 ao invés de OL. Perfeito, Leandro. Eu tinha até esquecido, porque faz tempo que eu não uso o multímetro que aparece 1, mas tá certinho. Se aparecer 1, também quer dizer que seria um OL, Open Line, ou o valor é tão grande que o multímetro não consegue estar lendo. Beleza? Pode medir nos test points também, que dá certo. Tá, Leandro? Beleza, é isso aí. Bom, pessoal, eu espero ter acrescentado um pouquinho de conhecimento a mais para vocês. Nós normalmente fazemos essas lives para ajudar a galera aí que ainda tem dúvida, para quem está querendo iniciar nesse nosso ramo de reparo de placa, que é muito bom, por sinal, tá bom? São pouquíssimos os técnicos aí que trabalham com reparo em placa no nosso ramo, tá? Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue acrescentar para todo mundo tem bastante conteúdo e todo mundo consegue trabalhar cada vez melhor aí na sua bancada. Nós estamos tentando manter uma regularidade aí de lives, de aulas gratuitas, para ir tirando as dúvidas, tanto dos nossos alunos, quanto do pessoal que acompanha a gente também, tá? Então, eu acredito, por exemplo, que com essa live vocês acrescentaram um pouquinho. Para quem não viu ainda, nós temos o nosso desafio de reparo em placa que nós fizemos. Uma semana aí, live todos os dias, de segunda a sexta, são 5 aulas, onde a gente promete que vocês vão começar a reparar a placa executando esses nossos desafios. Então, para quem não assistiu ainda, corre no canal, que tem uma playlist separadinha para vocês terem essas aulas aí que a gente disponibilizou com todo carinho para vocês, tá? O Padotec perguntou onde que é a escola. Padotec, em São Paulo, no Tatuapé, em frente da Praça Silvio Romero, tá bom? Eu vou deixar aqui Rua Tuiuti 2358 Sala 2, no chat, tá bom? Quem quiser vir conhecer a escola, será um prazer atendê-los, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta com as aulas presenciais, tá bom? Então, provavelmente o tanto de conteúdo que a gente vai estar gerando vai ser um pouquinho menor, mas a gente vai manter essa regularidade aí, tanto de vídeos, quanto de lives, quanto de conteúdos no nosso blog. Para quem não conhece ainda, no nosso blog, na centraldotecnico.com.br/blog, nós temos várias condições reversas que nós estamos editando e postando lá, um por dia, tá bom? Leandro, o curso é presencial e nós temos o nosso treinamento online também. Os nossos links ficam todos aqui na descrição do vídeo, que o vídeo fica gravado para a galera que não conseguiu assistir agora, assistir depois, tá bom? Mas é só olhar ali na descrição do vídeo que tem aí nossos links, beleza? Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós fazemos essas lives com o maior carinho, que é para ajudar a galera. Valeu, até a próxima e bom trabalho a todos. Até mais.